Expressões da língua portuguesa, parte 2. Pensando na morte da bezerra. Como todos sabem, o bezerro era adorado pelos hebreus quando se afastavam de sua religião, e em outras ocasiões eram sacrificados e oferecidos a Deus num altar. Quando Absalão, por não ter mais bezerros, resolveu sacrificar uma bezerra, seu filho menor, que tinha grande carinho pelo animal, se opôs. Em vão, a bezerra foi oferecida aos céus, e o garoto ficou o resto da vida sentado ao lado do altar, com um olhar distante, pensativo, alheio a tudo, pensando na morte da bezerra. Consta que meses depois veio a falecer. Homines sunt ejusdem farinae. São homens da mesma farinha em latim. É a origem dessa expressão utilizada para generalizar um comportamento reprovável. A metáfora faz referência ao fato de a farinha de boa qualidade ser colocada em sacos separados para não ser confundida com a de qualidade inferior. Assim, utilizar a expressão farinha do mesmo saco é insinuar que os bons andam com os bons, enquanto os maus preferem os maus. O termo pé rapado, segundo o dicionário, é sinônimo de pessoa humilde, pobre. Já era conhecido por volta do século XVII e é usado até hoje. Designava o pobretão, principalmente da zona rural, que andava descalço e por isso era obrigado a raspar ou rapar os pés para lhe tirar a lama. No Brasil, na época do período colonial, as pessoas de mais condições financeiras andavam em cavalos, enquanto as mais pobres geralmente andavam a pé. Como o chão não era pavimentado, era comum haver lama, fazendo com que as pessoas mais humildes sujassem os pés. Para diminuir a sujeira nos locais públicos, geralmente eram disponibilizados objetos de ferro que serviam para que as pessoas esfregassem as solas dos seus sapatos a fim de lhe tirar a lama. Tanto no português do Brasil como em Portugal, a expressão tintim por tintim é utilizada para falar de alguma coisa descrita nos mínimos detalhes. Tintim é a onomatopeia do tilintar de moedas, ou seja, tintim é o barulho que uma moeda faz quando cai sobre a outra. Em sua origem, a expressão tintim por tintim era usada para se referir a uma conta ou dívida paga até a última moeda. Assim, quando queremos obter informações precisas sobre algum fato ou situação, costumamos dizer: conte-me tudo tintim por tintim. Chato de galochas. O chato de galochas é uma pessoa inconveniente com comportamento socialmente desagradável, que insiste em assuntos desinteressantes. É como se fosse um chato especial, ou seja, mais chato que o habitual. Acredita-se que essa expressão tenha surgido em meados da década de 50, quando o uso de galochas era um costume típico entre homens e mulheres. Galochas são botas de borrachas usadas para proteger os pés do contato com a água, preservando-os da umidade. Feitas de material resistente, normalmente era usada por cima dos calçados normais, em ambientes onde há muita água ou lama. Assim, mesmo em condições climáticas adversas, o chato calçava as suas galochas e entrava na casa das pessoas, molhando e sujando toda a casa do anfitrião, que achava aquilo uma falta de consideração. Além disso, um chato de galochas é um chato resistente, característica da própria galocha. Atualmente, a expressão continua sendo usada para descrever pessoas com atitudes desagradáveis, mesmo que esses chatos não necessariamente usem as galochas.